E aí, Beleza? Jocélio, tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus, seja bem-vindo aí, Ah, tá? a tela tá ao contrário e tá aqui do notebook, tá tipo segurando aqui o celular, por isso estava tudo preto. Tranquilo, tranquilo. Jocélio, tu fala de onde? Sou natural de Lavras da Mangabeira, no estado do Ceará. Laura, Lavras da Mangabeira. Palavras, Isso. da Mangabeira. Ceará. Ceará, fica no interior? É interior. É, Show de bola. E, Jocélio, há quanto tempo tu já me conhece? Há quanto tempo tu já me acompanha? vai fazer um ano já, viu, Faz um Luiz? Foi ano. na FAC 13, né, que eu assisti às aulas grátis e entrei para o Advanced. Show de bola. FAC 13. Então foi, acho que foi em agosto do ano passado. Acho que foi Foi em agosto do ano agosto do ano passado. passado, isso. Exato. Tranquilo. Só que eu já te conhecia um mês e pouco antes, né? Então, julho, mais ou menos, de julho do ano passado para cá. Show. E tu trabalha com o quê? O que é que tu faz? Luiz, eu trabalho hoje, eu sou representante da empresa de energia solar, representante da empresa de energia solar. Então, e tentei, assim, conciliar, né? Que dá super bem com a metodologia eu disse, né? Entendo tudo, graças a Deus hoje os gráficos eu sei, mas não belezinha assim igual você destrincha tudo, né? Mas eu sei dar um relatório, conversar com as pessoas, entendeu? Explicar tudo direitinho no modo padrão mesmo, que é o DISC, estudo. Eu já revi, se eu não me engano, acho que 2 vezes, Luiz. E A vou rever formação. novamente. Isso. Legal. E vou rever novamente, Ô, né? ô, Juscelio, qual o nome da empresa que tu trabalha de energia solar? Cometa Power. Power. Não Tem no conheço. Instagram aqui, Tranquilo, ela. tranquilo. E como é que eu posso te ajudar hoje? Qual é a tua dúvida? Então, Luiz, assim, eu não consegui ainda fazer um tráfego pago, né? E eu tento aqui mesmo, no Insta, no WhatsApp, eu vou ser sincero, não porque as pessoas que eu tenho no WhatsApp só são pessoas que eu já conheço, né? Então eu tenho um convívio praticamente do dia a dia. Mas no Insta não. No Insta tem pessoas de fora, tem mais de 4 mil seguidores. Só que eu interajo aqui, faço pergunta, aquela caixinha, e eu não estou entendendo que eu ofereço, né, uma análise grátis, né, de forma gratuita, mas ninguém vem. Aí a minha dúvida é essa. E outra, também já tentei bater em CDLs, em associações, e inclusive tem uma CDL na cidade vizinha aqui que a gerente dela quer que eu alugue um espaço. Eu falei, não tem condição. Não é, eu não sou famoso, porque para me alugar um espaço eu vou ter que cobrar o ticket, não é isso? E aí eu falei, não, eu dou a palestra de graça, a CDL se encarrega de convidar os associados, é assim que funciona. Aí vem líder, vem empresário, vem pessoas comuns, você cobra aí 1,2 quilo de alimentos e eu vou dar minha palestra e na palestra eu ofereço o meu produto. Aí ela, não, mas você tem que alugar um espaço aqui e você fazer os convites. Eu falei, não, negativo, não dá não. Certo. Então, no teu Eu caso, o estou teu problema saindo. hoje seria transformar mais as redes sociais em vendas, seria isso? Isso, Ter é. mais vendas nas Luiz, redes sociais. Luiz, assim, acho que foi até uma menina aí do teu time, eu esqueço o nome dela, que ela é especialista no LinkedIn. Ela andou me dando, se você lembra o nome dela, eu não estou esquecido, rapaz. Ela Hum, é daí, da região, que ela é especialista no LinkedIn e tal, mas eu ainda não consegui a única rede social que eu me perco ainda um pouco é no LinkedIn. certo. Mas vamos lá. As outras você domina, no caso. Oi? As outras você já domina. O LinkedIn é Sim, tua sim. dificuldade. Não, LinkedIn sim. Por exemplo, o meu perfil ainda não está totalmente completo, completinho. Aí, mas tá até bonitinho lá, viu? Eu posto algumas coisas lá, mas eu ainda não sei assim como atrair por lá, porque a rede social do LinkedIn eu gostei muito. É ela e o Insta. Me Eu tira uma gosto dúvida, muito. sério. Qual é o teu público-alvo? Rapaz, meu público-alvo, eu estou querendo focar assim, mais em líderes para a empresa. Líderes para a empresa. Liderança. Isso, Ou seja, liderança. você quer trabalhar com líderes, por exemplo, teu foco é usar análise DISC com líderes em organizações.
correto? Com os líderes. Isso, Não é com os liderados, isso. são os líderes. E automaticamente com os liderados também, né? Porque uma coisa junta a outra, Certo. né? Mas, ou seja, você quer começar com o topo, né? Para você depois ir descendo para os demais, correto? É Isso. Beleza, beleza. Ok. E hoje, como é que você se posiciona nessas redes sociais? Como eu falo posicionamento, é o seguinte: como é que tu se apresenta nas redes sociais? Você fala como eu publico um story, essas coisas? Exemplo, eu sou o líder de uma empresa, tá? Eu sou o líder de uma empresa, eu tenho lá, sei lá, 100 colaboradores, 50 colaboradores, trabalho numa empresa. E como é que eu encontro a rede social de Jocélio para identificar que ele consegue me ajudar? Você fala, no caso, lá na biografia, né? Não, assim, ó, vamos lá. Eu tô lá olhando as redes sociais. Ou posso estar no LinkedIn, posso estar no YouTube, posso estar na fanpage, no Instagram. Por exemplo, tô aqui no Instagram. Beleza, vamos olhar o Instagram, que é o que a gente está olhando aqui agora. Instagram, beleza. Sim. Quando eu posso dizer que se eu chegar nas tuas redes sociais, eu vou ter informações, vou ter conteúdos que me ajudam eu como líder? Tem poucos, na verdade. Né? Tem pouco, na verdade. Entendeu um ponto? Entendeu um ponto aí? Uhum. Ou seja, eu posso chegar na tua rede social e eu ver pouco conteúdo ou pouca informação que pode não me ajudar. Aí eu não vou te olhar como uma autoridade sobre aquele assunto. Ou até mesmo eu vou olhar e vou dizer, caramba, será que esse cara pode me ajudar? Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui. Então, eu, naturalmente, eu não vou chegar e vou tirar o dinheiro do meu bolso e entregar para alguém que eu não tenha confiança naquela entregabilidade daquela pessoa. Então, esse trabalho que você está falando aí, Luiz, eu já quero fazer algo gratuito, já para poder chamar, né, para poder cativar, para chamar a atenção. Esse é o que eu falo de um segundo passo. É igual dizer o seguinte, olha, eu vou chamar uns amigos para vir para minha casa nesse final de semana. No mínimo, eu preciso arrumar a casa. Sei lá, varrer, passar um pano, preparar um lanchinho. Sei lá, eu sei que eles gostam de, sei lá, de cerveja. Eu não vou colocar uísque se eles gostam de cerveja. Ou seja, eu preciso preparar a minha casa para receber as pessoas que vão chegar. Isso é o que acontece com as redes sociais. Quando você quer chegar num público, se você quer chegar num público que ele seja atraído para você, usando um tráfego pago, você precisa preparar esse terreno. Então, toda a tua comunicação em qualquer rede social, ela tem que ser única. Ela tem que ser exatamente aquilo que você deseja informar para aquelas pessoas. Porque senão o cara vai chegar lá e o cara não vai saber se você trabalha com energia solar, se você trabalha com DISC, se você é um mentor, se você é um psicólogo, se você é um analista. Ele não vai saber identificar. Ou você pode até falar assim, olha, eu sou analista comportamental. Analista comportamental está muito abrangente. Mas olha, eu ajudo líderes a aumentar os resultados na sua empresa. Eu ajudo líderes a diminuir a rotatividade dos seus liderados. Ou seja, você pode usar uma informação ali na página principal. No primeiro contato dele é o quê? É ver tua foto, ver teu nome e ver tua biografia. Olhando para o Instagram, tá? A mesma coisa acontece com o LinkedIn. Tu vai ter ali que se apresentar para as pessoas chegarem e saber quem é Jocélio. O que é que Jocélio faz? Aí todo o teu conteúdo, a tua comunicação, ela tem que estar interligada com aquilo que tu colocou na tua biografia. Exemplo, você não chega no meu Instagram, tem lá a minha foto, Luiz Vicente, analista DISC, e quando você vai descer as informações, tem outros conteúdos que não seja análise DISC. No caso, Luiz, no meu Instagram, a biografia, eu uso o Instagram, eu não eu estou falando do Instagram como exemplo, tá? Estou dando só como exemplo. Se você usa como meio de comunicação também. Inclusive, as informações que tem no Instagram é voltada para análise comportamental. A chamada de ação que tem, eu até achei até que está bem agradável. Agora, qual é o teu Instagram? Qual é o teu Instagram? Jocélio Garcia, .oficial. Estou entrando nele aqui agora, tá? Tá. Dá uma olhada aí na bio e vê. Tá mais ou menos organizado. Beleza. Olha só. Última postagem tua. Faz 1 mês e 1 semana. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, pouca comunicação.
Ó, o Como eu perfil disse, comportamental de uma pessoa pode ser medido e valorizado por seu estilo de ser e agir dentro e fora de um ambiente profissional. Tu não tá dizendo aqui que tu trabalha com líderes. Tu tá falando sobre o que é um perfil comportamental. isso. Entendeu essa jogada? Por exemplo, Entendi. se tu chega numa CDL e tu vai pedir um espaço para fazer uma parceria lá com eles, beleza. Primeira coisa, ela precisa de uma autorização, essa pessoa. Quando ela vai olhar a tua rede social, não tem a comunicação. E aí ela vai ficar preocupada. Opa, será que mais um está chegando aqui só para aproveitar dos nossos associados? Será que a entrega que ele está dando é maior do que o valor que ele cobraria? Exemplo, quando tu chegar num ambiente como esse, uma CDL, uma associação, e você for fazer uma entregabilidade lá de um produto gratuito, exemplo, eu já cheguei já a fazer isso, tá? Eu já fiz isso muito, muito lá atrás. Então, o que é que acontece? Quando você vai chegar num ambiente como esse, tu já tem que chegar ao seguinte, com uma possível data de um evento como esse, um horário que tu gasta, o que tu vai entregar nesse evento, quais são os benefícios que as pessoas que vão estar lá vão ter com aquele teu conteúdo, e se tu não quiser cobrar, se é algo gratuito, tu usa isso como uma ação social. Tu já vê naquela região qual é uma instituição de caridade, uma ONG, que pode se beneficiar com 100 quilos de alimento não perecível, 50 quilos de alimento não perecível, que as pessoas possam doar para beneficiar determinada comunidade. E você pode, inclusive, já visitar uma comunidade como essa, falar com o responsável e falar, olha, eu tenho uma palestra tal, vou procurar um lugar aqui na cidade, fazer um evento, e eu vou liberar para vocês tudo que for arrecadado aqui para vocês. Posso usar o nome de vocês? Vocês me autorizam? Eles vão, sem problema nenhum, fazer isso. Então, quando tu chega, às vezes, numa associação, numa CDL, tu chega com muito mais informações e mostra para outra pessoa que tu está preparado para aquela entrega. Isso dá mais segurança para ele, entendeu? Então, às vezes, nem sempre a gente consegue acertar de primeira. Mas quando você começa a praticar, exemplo, eu já consegui hotel caríssimo, gratuito, só porque era uma ação social. Onde na época eu gerava conteúdo de coaching. Tá? Eu fazia o seguinte, eu tinha uma formação que custava R$ 5.500, então eu fazia um evento que custava 350 de um dia inteiro para vender para formação. Então o que é que eu fazia? Eu dava uma palestra gratuita de 2 horas sobre coaching, tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. Nessa palestra, eu solicitava 2 quilos de alimento não perecível para quem participasse, juntava lá 100 pessoas, 80 pessoas, tá? Eu fazia isso uma vez por mês, e dessas pessoas, em média aí, 10% eu vendia para formação, para o coaching durante o dia inteiro, tá? E desse coaching do dia inteiro, 3 ou 4 pessoas eu vendia para a formação completa. Então é como se fosse uma escadinha. Só que essa ação social, eu já preparava já um folder, já preparava um layout, já deixava uma data. Então quando eu chegava para mostrar para as pessoas, eu dava um link já de inscrição. Então meio que eu já deixava tudo pronto. E aí, com isso, é como se fosse o seguinte, olha, eu já me sinto como se aquilo já tivesse sendo realizado. Isso você começa a interiorizar dentro de você, e aí é mais fácil você chegar para as pessoas e mostrar aquilo que você quer entregar. Porque se tu, na hora que tu está falando, se tu tem alguma dúvida ou tu não tem a total segurança, o outro fica preocupado. Poxa, será que isso é verdade? Será que esse cara não está querendo se aproveitar aqui da gente? Faz sentido isso, Jocélio? Faz. Outra coisa, Luiz, essa metodologia DISC, eu fico sempre olhando, revendo, lendo as apostilas. Ela é poderosa demais, ela ajuda muito as pessoas, ela dá muita informação, né? Apesar de ter muita gente que, é isso que eu digo, lógico, a gente não pode desanimar. Fala assim, eu não acredito nisso e tal, sabe? Assim, eu já fiz com um amigo, algum conhecido, aquele lá, né? O gratuito e tal, o só de um gráfico, né? Mas, inclusive, aqui tem uma menina de São Paulo, que eu conheço ela faz muitos anos, quando eu morava lá, que até hoje a gente não conseguiu ainda fazer uma... Ela falou, qualquer hora eu em casa a gente vai fazer uma chamada para você, para mim ter assim, uma prova social, né? Me tem uma prova social, um depoimento assim... Quantas devolutivas você já fez? Quantas devolutivas você já fez até hoje? Uma média. Daquele secreto lá, eu já fiz 23. 23. E aí eu te pergunto, quantos depoimentos tu tem dessas pessoas?
Não, não é isso que eu estou falando. Nenhum. Sempre que eu Nenhum. falo, sempre que eu falo, não, nenhum. Sempre que eu falo com alguém para dar esse depoimento, é tudo, como eu disse, é tudo pessoas conhecidas. Aí eu falo, bom, aqui uns 30 minutinhos, mais ou menos, 25, 30 minutos eu te dou a devolutiva, e no final eu vou pedir para que você fale o que absorveu, né? Quais foram as informações que eu te passei e o que mais te ajudou. Ah, tudo bem, mas nunca dá certo. Olha só. Né? Aí é o seguinte, aí o negócio esfria, tá entendendo? Porque gela, né? Não pode demorar muito, 2, 3 dias, 4, 5 dias, por exemplo. Não, dá hoje, gerar o relatório e no máximo no dia seguinte já marcar a chamada para a gente bater um papo e eu explicar os gráficos, aliás, o gráfico, né? E falar um pouco do que o resultado do relatório dela, né? Se é dominante, se é influente, enfim. Aí eu vou explicar tudo direitinho. Aí no final, aquele depoimentozinho de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Ela falando do BIS e o que gerou assim na vida dela. Olha só, vou dar uma dica aí com relação a isso, tá? Quando você for dar uma devolutiva, seja gratuita ou seja paga, você nunca fala para a pessoa, antes da devolutiva, que ela vai dar um depoimento para você no final. Por quê? É como se fosse o seguinte, olha, eu estou te dando algo, mas eu quero algo em troca. Você percebe que nós damos a sensação para o outro assim, olha, Josélio, eu vou fazer contigo essa mentoria 959, mas no final, se tu puder, faz um depoimento para mim, para falar dos resultados que tu teve, o quanto eu te ajudei, tu poderia me ajudar? Então, meio que tu tá indo naquela obrigatoriedade de receber um feedback sobre algo que você responde, que eu respondi, mas ao mesmo tempo eu vou ter que dar um feedback para você também sobre o meu posicionamento. Pode ser quando eu não me sinta confortável. Então, qual é a dica que eu te dou? Chama a pessoa para a devolutiva, faz a devolutiva, ok, tranquilo, deu a devolutiva, tá? Pergunta-chave que tu pode fazer no finalzinho ali daquela devolutiva. Exemplo, eu tô lá com o Josélio. Josélio, baseado em tudo que a gente viu até agora, baseado no que você aprendeu comigo até agora, com essa sua devolutiva, aqui diz que você tem um gráfico assim, assim, assado, sua vida está assim, 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 assado. O que é que tu aprendeu com essa nossa conversa aqui de hoje? O que é que essa nossa conversa ela te trouxe de insights ou de novas percepções sobre você? Deixa a pessoa fluir. Deixa ela fluir. Ok. Tu vai ouvir pela boca dela o quanto aquela tua entrega ajudou aquela pessoa, tá? Principalmente quando você vai dar uma devolutiva e aquela devolutiva existe para aquela pessoa um resultado de algo que ela está buscando. Exemplo, não adianta eu chegar aqui com o Josélio apenas para bater papo com ele para as pessoas assistirem. Eu preciso trazer Josélio para cá para que ele tenha perguntas, para que eu possa ajudá-lo e que outras pessoas também possam se beneficiar. Então, teu cliente, quando você vai dar uma devolutiva para ele tem que ter uma percepção que aquele momento que ele vai ficar contigo de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, ele tem uma percepção na mente dele. Então, na devolutiva, o teu cliente tem que ter a percepção que aquela devolutiva vai ajudá-lo para uma solução ou uma transformação de algo que ele está buscando. Esse é o sentido maior da devolutiva. Para ele só sentar contigo para dar devolutiva, ele vai usar isso, Josélio, assim, ó. Depois eu falo contigo, semana que vem eu te ligo, tá muito corrido. Por quê? Porque para ele não é uma prioridade aquela devolutiva. E tá tudo bem que você que está dando os primeiros passos, está começando, está com os primeiros clientes ainda chegando, ainda as primeiras pessoas chegando, fazendo com pessoas próximas. Que bom que tu está fazendo isso com essas pessoas. Exemplo, Luiz, mas ele não conseguiu fechar. É porque essas pessoas ainda não perceberam, você na sua comunicação não conseguiu passar para eles o quanto esse material pode ajudá-los. E você descobre isso quando você diz assim, olha, eu tenho um público-alvo. Exemplo, se o meu público-alvo é líderes, eu preciso identificar quais são as dificuldades, as dores que esses líderes estão sentindo. Quando tu identifica isso, tu atrela o teu relatório a essas dores que eles estão sentindo. Para eles perceberem que o teu relatório vai ajudá-los a tratar essas dores. E com isso, eles te olham como uma autoridade, como uma pessoa que vai ajudá-los, e eles vão te colocar como uma prioridade na vida deles. Se não acontecer isso, Josélio, vai ser mais um que vai estar passando ali.
E isso, ao longo do tempo, se você não consegue trabalhar isso, isso vai te gerando também desgaste. Porque, poxa, tu está estudando. Tu já estudou 2 vezes o material. Tu já fez com mais de 20 pessoas. E não está tendo resultados. Tu sabe o resultado do conteúdo. Tu sabe a transformação que ele gera. Ou seja, você sabe o quanto aquele transformou você, o quanto aquele te ajuda. O que você precisa começar a fazer é como eu consigo usar isso para também ajudar outras pessoas. É como se assim, eu vou deixar o que eu sou para que eu possa ajudar outras pessoas em alguma dificuldade específica que elas estão precisando. Se você escolher a parte de líderes, é importante você focar neles e trabalhar com líderes. Automaticamente os colaboradores vão vir junto, é fato. Mas você tem um foco. Então aqui, ó, eu já falei contigo sobre posicionamento, sobre público, geração de conteúdo. Então acho que se tu começar a partir de agora a focar nesses pontos, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, tu vai dar um crescimento gigante em relação a entendimento maior de como usar esse material, por favor, com foco. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Beleza? Bom, beleza. Posso te ajudar em algo mais? Valeu demais, Luiz. Aqui essa mentoria aqui, a gente aqui abriu mais um pouco aqui a mente. Eu vou dar uma mudada assim lá na bio, lá focado, porque realmente é mesmo. Vou pensar, eu só estou falando do disco, e não, né? Oh, né? Perfeito. E olha só, eu falo isso para os meus alunos, olha, o teu cliente, ele não quer saber o que é DISC. Ele não quer saber o que é a ferramenta, mas ele quer saber o quanto essa ferramenta pode ajudá-lo. Pode ajudar, o quanto exatamente. esse método pode solucionar um problema que ele está tendo ali. É isso que importa para ele. Porque olha só, se ele está com uma dificuldade naquela empresa, com aqueles colaboradores, e ele não está conseguindo solucionar, ou não está enxergando uma forma de solucionar, e chega Jocélio com essa solução, dizendo que ele tem um método que vai ajudá-lo naquela solução, opa, como é? Me fala melhor mais sobre isso. Ele quer te ouvir. Entendeu? Aí é quando ele abre as portas. Isso então, é verdade. Assim, esquece nesse momento o DISC e foca na solução que ele pode gerar no teu cliente. Isso. Show? Beleza. Show de bola. Tamo junto. Valeu, Jocélio. Um abraço aí. Valeu. Tchau. Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo bem. Aline, tu és de onde, Aline? Você fala de onde? Eu sou de Lauro de Freitas, Bahia. Freitas. Lauro. Desculpa. Lauro de Freitas. Ok. E tu trabalha com o que, Aline? Eu sou técnica em enfermagem e enfermeira. Tem uma galerinha entrando aí. Começar a entrar. Que me conhece. Vamos lá. E desde quando tu me conhece, Aline? Rapaz, acho que tem uns 2 anos, viu, Luiz? Eu te sigo, participo de algumas, participei de alguns treinamentos, mas acabei que não finalizei. E agora eu fiz um treinamento, essa última turma, não me lembro qual é a turma, mas fiz o treinamento gratuito e adquiri o DISC Advanced, que é o que eu estou tentando concluir com a rotina. Com relação ao DISC, no caso, antes de me conhecer, você já conhecia a metodologia? Não conhecia? Conheci, né, numa empresa que eu trabalhei, né, eu era gerente de enfermagem de um hospital aqui em Salvador, lá em Salvador, né, uma enfermeira que trabalhou comigo. E aí a gente recebeu um treinamento, né, melhoria da empresa. E aí a gente começou a descobrir essa ferramenta e eu vi que ela é muito interessante, principalmente para a área de recrutamento e seleção. Para além dessa questão, a enfermagem, acho que é uma das poucas profissões de nível superior onde o enfermeiro ele já sai obrigado a gerenciar uma equipe, né? Então, quando você não se conhece, que é uma das possibilidades do DISC, né? Autoconhecimento. E quando você não conhece o perfil do profissional que você quer na empresa, naquele setor, aí a coisa se torna muito mais desgastante, né? Para a empresa a nível de estresse, de as questões financeiras também, porque vai demitir, isso exige tempo, exige... acaba que
as horas de trabalho, né, daqueles profissionais que estão envolvidos nesse processo acabam sendo, teoricamente, perdidas. Né? Se você tivesse feito uma contratação mais assertiva, conforme o cargo, conforme as competências que você deseja que aquele profissional tenha para exercer a função. Entendi. Então, E me tira uma dúvida. Me apaixonando, comecei a estudar, E me tira uma comecei dúvida. a buscar você e falou aí... que já me acompanha já tem um tempo ainda, já participou de outras turmas. E o que é que fez você, nesse momento, ir para o avançado? Tive essa curiosidade aqui agora. Porque quando eu estava na gerência de enfermagem, eu vi a importância real. Porque assim, o que eu tinha era a ideia. Né? Eu conheci você, sabia mais ou menos, disse que eu tive um contato bem no passado, quando eu fazia... então, assim, eu já tinha uma noção, mas não tão próxima. Então, quando eu comecei a experienciar isso e eu ocupava um cargo de gestão, eu vi a importância e a necessidade. Então, quando veio esse curso, essa última turma que você fez, eu também já tinha mais tempo disponível para estudar, porque eu estava praticamente com 3 escalas de trabalho. Então, eu não tinha nem tempo de respirar direito. Então, quando eu pedi o desligamento desse cargo, eu fiquei com mais tempo disponível e aí resolvi me aprofundar mais, paralelo com essa temática. Show. E quais são os teus planos aí com o DISC? Qual o teu objetivo com ele? É mais para autoconhecimento? É para trabalhar com ele? Qual é o teu objetivo? Tem a questão do autoconhecimento, porque a gente todo tempo precisa buscar melhoria, né? A gente o tempo todo é convidado a se melhorar para si, para as pessoas ao redor e para o mundo, né? E também trabalhar e capacitar os enfermeiros para a gestão. E desmistificando um pouco esse processo de que só o gestor faz gestão, só quem tem lá no crachá gestor. O enfermeiro, ele recém-formado, quando ele entra na unidade, ele é o gestor, ele vai ter que entender de escala, ele vai ter que entender de conflito, de equipe, de interesses pessoais dos funcionários. Um quer trabalhar Natal, o outro não quer, o outro no Natal. E aí tem todo aquele conflito também, às vezes, com o paciente, com o acompanhante. Então, a gente precisa se conhecer para conseguir executar bem o trabalho, como é que né? Posso te ajudar hoje? Qual a tua dúvida? Menino, na realidade, é o pontapé inicial. Por quê? Você deu até uma dica no grupo do Advanced que, às vezes, a gente quer a coisa muito certinha, né? Colocar já como se você já tivesse com uma experiência, que você já tivesse com um pacote de clientes grande, mas eu ainda estou assim, me sentindo insegura para lançar no mercado, né? Me colocar como tal. Eu vi que o outro colega, você entrou na rede social, eu tenho 2 Instagrams, mas eu ainda não preparei nenhum dos 2 para essa questão mental. Então, é uma das coisas, né, que é a identidade visual. Pesquei algumas coisas que você falou com ele, achei bem interessante. E, assim, é realmente o começo. Como se posicionar nas redes sociais. As devolutivas eu estou estudando já, né, porque eu me cobro muito essa responsabilidade da pessoa. A pessoa faz um teste desse... E aí sai alguma coisa e você simplesmente não tem o conhecimento necessário para dar essa devolutiva, você pode causar um transtorno nessa pessoa que ela pode se sentir insegura para seguir dali para frente na profissão. Então, eu acho que o meu processo maior aí é a questão qual é o momento que eu posso me lançar mesmo, né, o conhecimento básico necessário para estar lidando com essas pessoas, né? Tranquilo. É porque tá um pouquinho travando, acho que a internet tá um pouco lenta aí, mas eu consegui te ouvir, tá? Então, só tá travando, mas eu consegui te ouvir, eu acho que dá para o pessoal entender aí. Vamos lá, qual o momento ideal para iniciar, né, com esse trabalho? Primeira coisa, eu falo sempre o seguinte, né, o que é que você busca com a metodologia? Você tem um conhecimento, pelo que você está me falando, gigantesco em relação à área da enfermagem.
né? Você tem esse conhecimento e vivência também nessa área. Pronto. Como diz que tu pretende atuar nessa mesma área que você já domina, você quer fazer algo novo? Já pensaste algo sobre isso? Só me responde sim ou não, só para eu poder trazer mais informações aqui para tu. Não pensei em sair da área, então, não. Com o DISC, exemplo, você percebeu com os seus estudos até agora o quanto esse autoconhecimento, até mesmo para quem trabalha na área da enfermagem, ele é importante. Até para você lidar melhor com o médico, lidar melhor com o paciente, saber qual área dentro da enfermagem você quer atuar, porque existem áreas, né, dentro da enfermagem. Se você quer trabalhar na área, eu vi algumas pessoas aqui entrando na parte de radiologia, na parte lá de ficar lá com o médico, na parte do atendimento, você tem várias áreas internas que você pode trabalhar. E muitas pessoas que chegam lá para trabalhar, nem sempre elas estão alinhadas o comportamento delas ao que elas estão lá trabalhando. Né? Você foi gerente, foi gerente que você falou? Então, você sabe algumas dificuldades que essas pessoas têm nessa área, correto? Faz sentido? Correto. Você acredita que esse método, essa metodologia, poderia ajudar essas pessoas? Muito. Só que elas não sabem, correto? Ajuda muito, porque... Beleza. Elas não então, olha só. sabem. Você tem um método que você adquiriu, de um conhecimento que você adquiriu, que você consegue ajudar pessoas da sua área, tá? Em diversos ângulos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, dentro da área que elas trabalham. Não é tirar elas da área que elas trabalham para ir para outra coisa, não. Dentro da área que elas trabalham. Você poderia dizer 2 ou 3 coisas? Não. Dificuldade que o enfermeiro tem na atuação dele? Na sua percepção de experiência até hoje? Dificuldades. Autonomia. Muitos têm a dificuldade de autonomia, né, dentro do processo de cuidado do paciente. E a interação com as outras áreas da saúde. Comunicação. Né? Certo. Tem muito também a questão de comunicação. Comunicação e o estilo... Pode falar. Eles têm dificuldade, muitas vezes, de comunicação com as outras áreas. A gente sabe que socialmente e culturalmente a sociedade acha que o dono do paciente ou quem manda em todas as áreas é a equipe médica, e não é dessa forma. Então, muitas vezes eu tenho um enfermeiro que tem dificuldade em fazer uma discussão com o médico sobre a conduta adotada para cuidar de um paciente. Então, às vezes eles têm também uma certa deficiência na formação, que é o saber mesmo, e aí isso acaba dificultando. Ele não tem, às vezes, o conhecimento técnico suficiente necessário com a equipe médica para tomada de decisão para cuidar de um paciente, tem dificuldade de comunicação com as outras áreas, né, que a gente precisa falar com todo mundo, de recepção, higienização, médico, nutrição, fisioterapia, administrativo, a gente tem que lidar com todos. E aí eu acho que o DISC, você se conhecendo, qual é o seu perfil, por exemplo, eu estou aqui falando, para mim a gente ficava conversando horas, né? O meu perfil então, para mim, falar, comunicar, questionar, não tem um problema, né? Não me sinto inferior a nenhuma outra equipe, me sinto de igual para igual. Então, muitos colegas não são assim, são mais retidos, têm dificuldade de comunicação. Então, se ele sabe disso, né? Se ele tem um diagnóstico disso, ele pode trabalhar essas competências necessárias para continuar atuando na área. É exatamente aí onde eu chegar. Porque tem um conhecimento teórico, que é o que ele já traz da faculdade, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado. É o conhecimento teórico. Existe o conhecimento técnico, que é a parte... Vamos ver a parte de habilidades. Ou seja, a habilidade de realizar aquilo que ele aprendeu na faculdade, que é tempo de estudo, tempo de vivência, beleza? Agora, a parte comportamental dele é que vai determinar o quanto aquele ambiente que ele está vai ser um ambiente saudável ou não para ele. Não é conhecimento técnico nem teórico.
é mais a habilidade dele saber lidar naquele ambiente onde ele vive, seja com os colegas, seja com os médicos, seja com os pacientes. Então, você sabe o quanto disso pode ajudá-los. Até aí, beleza, chegou onde eu queria. Segundo passo, quantos por cento você já assistiu da formação até agora? Tu tem ideia, mais ou menos? Está na metade, está menos da metade, já passou da metade? Beleza. Não, eu tô no começo. Eu tô no começo porque, como eu te falei, eu tive alguns problemas pessoais e tem hora que dá uma rebaixada, assim, aí eu acabo parando, até porque eu assisto e reassisto os vídeos. Aí qual é a né? dica que eu te dou, tá? Você assistiu a formação gratuita inteira? Conseguiu assistir a formação gratuita? Beleza. Sim. Então, qual é a ideia aqui agora? Sim. Tem uma estratégia dentro do Disc Advanced que eu ensino como você pode, tá? Usar o seu network de pessoas próximas de você. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao vivo e vou te gerar isso aqui como uma responsabilidade. Se tem alguém aqui que conhece a Aline, que está aqui ao vivo aqui agora, ou que vai vir depois aqui essa gravação, gostaria de receber da mão dela um questionário para ter acesso a quais são as dificuldades, ou até mesmo quais são os pontos que você precisa melhorar dentro do seu ambiente de trabalho, na enfermagem? Se sim, fala com ela no privado e cobra ela esse link, que ela tem acesso a esse material, para você saber, inclusive, identificar qual é o seu perfil comportamental, qual é o perfil comportamental dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, se é chefe que você chama lá, não sei se é líder, gestor, se da sua gerente que está lá, se é ela ou se não é. Você vai conseguir identificar isso e você vai começar a melhorar o seu relacionamento interpessoal com essas pessoas, inclusive com seus pacientes e também com as pessoas ao seu redor. Ou seja, quem é que não quer melhorar a sua comunicação? Seja ela já uma comunicação mais assertiva ou até mesmo uma comunicação mais introvertida. Por quê? Eu ser introvertido não quer dizer que eu sou um mau colaborador ou até mesmo sou péssimo no atendimento do meu cliente. Não é isso. Mas eu entender de que forma eu posso melhorar essa minha comunicação para ter uma assertividade maior com os meus colegas, com meus pacientes e com os meus líderes ao meu redor. Ou seja, até mesmo para ter uma promoção. Então, isso aí, Aline, se você está estudando, você tem acesso ao material, você pode começar com pessoas próximas de você. Pessoas que te conhecem, pessoas que já conhecem a tua capacidade. E não é assim, não é desmérito nenhum você falar, olha, estou iniciando esse novo trabalho, estou fazendo essa formação, estou dando os primeiros passos, estou gostando muito do material, quero muito aprender, e eu estou te chamando justamente pela confiança que eu tenho em você, por ser uma pessoa próxima. Nada melhor do que pessoas que gostam da gente, que quer ver o nosso crescimento, querer realmente o nosso bem. E se qualquer coisa que acontecer na informação que vai estar ali, você não precisa se preocupar em relação a, eita, mas aqui está dizendo isso, isso e isso. Você pode se atentar apenas ao que está no material. Exemplo, dentro do relatório tem muitas informações, mas você só precisa se atentar às informações que compete àquela pessoa naquilo que ela está buscando. Exemplo, como eu falo para os meus alunos, olha, não vai catucar uma ferida que você não consegue fechar. Ou seja, não vai catucar uma ferida fechar, que vai abrir um buraco ainda maior e que tu não sabe como fechar. Então, se tem informações ali que não tem a ver com aquilo que você está falando, deixa. Não precisa falar. Ah, aqui está dizendo que a pessoa teve um conflito na infância com algum ente querido. Deixa eu perguntar. Cara, se não é tua área, se tu não é psicólogo, se tu não é terapeuta, não vai entrar em uma área que não é tua. É igual dizer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com líderes. Um exemplo, eu estou dizendo José, um exemplo, tá? Não sei se José está aqui ao vivo. Mas, exemplo, se eu nunca trabalhei com líder, se eu nunca fui líder, eu vou ter mais dificuldade. Então, a gente tem que ter cuidado de entrar em algo que a gente não tem algum certo conhecimento, e isso pode, às vezes, nos travar. Porque nem sempre os resultados vão acontecer de imediato. Isso pode, às vezes, paralisar. Faz sentido, Aline? Faz sentido? Exato. Então, assim, ó, se tu pegar aquela aula... E, assim, o meu cuidado é nessa área mesmo. Certo. Se você pegar aquela aula que eu dei
acho que não lembro qual foi o dia exato agora. É uma aula que está lá no teu grupo do Advanced. Foi a segunda aula que eu dei depois da aula de boas-vindas. Aquela aula ali, ela casa certinho com essas pessoas aí próximas de você. Dá um questionário, faz uma devolutiva do relatório básico para essas pessoas e ajuda elas. Ponto. Você está dando algo para elas, até mesmo como retribuição por elas responderem aí o questionário, tá? Até para elas poderem se beneficiar com você. Você não está pedindo nada em troca, pelo contrário. Está pedindo ajuda para essas pessoas, para elas poderem conhecer seu novo trabalho. E lógico, não é que você vai deixar de ser enfermeira ou deixar de... Pelo contrário, você está ajudando a área que você escolheu para sua vida. Você está ajudando no futuro. Né? Porque quantas pessoas, olha, tem várias pesquisas aí no mercado mostrando mais de 70% das pessoas estão infelizes no trabalho. Porque muitas vezes estão atuando pela necessidade. Não é pela oportunidade de fazer aquilo que se ama. Mas é porque muitas vezes o que acontece ao seu redor não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com a habilidade dele de desenvolver aquilo ali. Mas é porque ele não se sente confortável naquele ambiente. Pelas situações, pelas ações que ocorrem naquele ambiente. E isso tem muito a ver com comunicação, com interatividade, com o ambiente. Às vezes eu posso ter lá um mestrado, um doutorado. Qualidade do ambiente. Mas às vezes o ambiente é tóxico. Às vezes o ambiente eu não consigo me comunicar. Eu não consigo ser visto como uma pessoa que está entregando o seu melhor, que está fazendo o melhor. E isso, muitas vezes, não tem a ver com o meu conhecimento. Tem a ver com o comportamento. Meu e do outro. Faz sentido, Aline? Exato. Muito sentido. Espero ter ajudado aí. Mais alguma dúvida que eu possa te ajudar? Não. Qualquer coisa eu falo com você aí pelo Zap, no privado. Agradecer a oportunidade. Você é sempre disponível, né? As pessoas que tiverem interesse em fazer a formação. Luiz é uma pessoa assim, sensacional. Ele responde mesmo, ele está ali próximo, tira as dúvidas. E aproveitando que você já fez a propaganda aí, então as pessoas que me conhecem, né, que entraram na live, pode me chamar no direct. Eu vou dar 5 devolutivas, né, no Disque básico, e aí a gente vai conversando. Você me fala, tá, feito é melhor do que perfeito. Com certeza. Obrigada pela força, tchau. Um abraço. Tchau. Tamo junto. Valeu.